Fala turma, tudo bem? Estamos ao vivo com a nossa turma, Paulo Malta, Rafael Barradas, Valcilena e vários alunos que estão chegando para a nossa aula de número 4 de Teologia do Antigo Testamento. É isso mesmo, é a nossa última aula. Nós vamos fazer o fechamento hoje da nossa disciplina de Antigo Testamento. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estaremos juntos aqui nos próximos minutos, nas próximas horas aí, para teologar, para entender melhor o que é o Antigo Testamento, não o que foi, né? O que é, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Antigo Testamento, ele não está ultrapassado. No Antigo Testamento existem alguns textos que parecem que foram escritos ontem à noite. Por isso a importância da gente assistir às aulas, acompanhar no material didático, para que a gente possa crescer juntos e juntos nós somos melhores. Eu gosto de fazer sempre uma recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre os períodos históricos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Aí nós começamos lá na era pré-patriarcal, antes mesmo de Abraão, antes mesmo de Isaac, antes mesmo de Jacó, e até José, que foi considerado o quarto patriarca, falando um pouco sobre a criação dentro da Gênesis, né? Até aproximadamente Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12 inicia-se uma nova era, a era patriarcal, quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei, né? Vá por ti mesmo. Então Abraão precisava sair, lerrar, vá por ti mesmo para essa nova terra que eu vou te mostrar. Mas, Senhor, é aonde? Eu ainda não sei, mas é uma terra aonde você vai fazer de Israel a minha nação. Vimos também na aula passada a era mosaica, que inicia-se com um grande libertador do Egito chamado Moisés, um homem que Deus escolheu para libertar o povo da escravidão egípcia, que já durava aproximadamente uns 400 anos. E aí Deus levanta Moisés, juntamente com o seu irmão chamado Arão, para que ele pudesse ser o libertador de toda aquela pressão, de toda aquela humilhação, de tudo aquilo que Israel estava vivenciando naqueles últimos 4 séculos. Vimos também a era pré-monárquica, que antecede a monarquia, que nada mais, nada menos é do que o período dos juízes. Período dos juízes, aqui dividido por eras, por períodos, é a era pré-monárquica, antes da monarquia. Foi um período de teocracia, do governo de Deus, aonde Israel não tinha um rei, um déspota, um rei, um monarca, para que regulamentasse todas as questões políticas. Deus escolheu ser o rei de Israel. Só que Israel chega em um determinado momento que abre mão. Eles não querem mais Deus como rei, eles queriam a figura de um homem. E aí inaugura-se então o período que nós chamamos aqui da Era das Monarquias, com Saul sendo o primeiro rei. Ele reinou 40 anos. Depois, a posteriori, nós temos Davi, o segundo rei, um homem segundo o coração de Deus, que também reina mais 40 anos. E por último, o Salomão, filho de Davi,
que também reina 40 anos. Como assim por último, professor? Porque depois de Salomão, o reino ele foi dividido, aí 10 tribos ficaram com o reino do norte, 2 tribos ficaram com o reino do sul, e aí então, por essa divisão de reinos, houve aproximadamente mais de 20 reis, tanto no reino do norte como também no reino do sul, que reinavam simultaneamente. Então essa foi a era das monarquias, principalmente depois do reino dividido. Basicamente, foi aquilo que nós falamos na nossa aula de número 3. Se ficou alguma dúvida, você pode tanto me acionar lá no grupo de alunos ou no e-mail, fazendo as suas dúvidas, as suas colocações, ou então você pode rever a aula novamente quantas vezes for necessário para que fixe bem aí na sua mente a ideia de todas as eras e essa divisão aí do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre as divisões da teologia do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre divisões da teologia do Antigo Testamento. E ela se divide em pelo menos 4 doutrinas. Tem aí na sua apostila, tem aí no seu material didático. A primeira é a doutrina da criação, que nós vamos ver com detalhes. A segunda é a doutrina de Deus, que também veremos com bastante detalhes. A terceira é a doutrina do homem e do pecado. E a última é a doutrina da salvação. Então precisamos entender cada uma dessas doutrinas. A doutrina da criação, o porquê que Deus ele cria o homem e a mulher, Adão e Eva. A doutrina de Deus, que é o nosso próprio objeto de estudo dentro da teologia. A doutrina do homem, que é a antropologia cristã. A doutrina do pecado, que é a harmatiologia. E a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Hoje nós vamos até relembrar algumas aulas do nosso seminário de origem, ou do curso básico, ou do curso médio, ou do curso avançado que você fez. A doutrina da criação é a constatação de um princípio, de um início claramente definido, tanto nas referências cosmológicas, nas eras, que nós temos, até mesmo nas referências bíblicas, naquilo que está escrito. Podem desencadear novas e fascinantes descobertas, e a todo momento a arqueologia ela tem descoberto coisas que a Bíblia já tinha narrado, A Bíblia sempre esteve certa, que confirme ainda mais as sábias palavras das Escrituras. Então, com a descoberta da arca, por exemplo, de Tiago, nós entendemos que havia um discípulo chamado Tiago. Com as escavações, aonde eles encontraram destroços da arca de Noé, então nós entendemos que a arca de Noé ela não foi uma historinha criada, uma história com S, mas uma história com H, uma história verídica. Foram fatos narrados primeiramente na Bíblia, mas que agora, com o carbono 14, com a arqueologia e com tantos sítios aí arqueológicos, tantas expedições aí arqueológicas, a cada dia a gente tem a ideia de que a Bíblia sempre esteve certa. É a ciência contribuindo com aquilo que já estava escrito há muito, muito tempo. Podemos dizer
que a ciência e a religião são como duas janelas da mesma casa. Através de ambas, contemplamos a obra do Criador. Tem muita gente que acha que ciência e religião são coisas distintas, que não deveriam andar juntas. Tem muita gente que quer fazer a separação da ciência e da religião, da fé e da razão. Tem muita gente que acha que para ser inteligente tem que ser ateu, tem que ser de esquerda. Gente, a fé e a razão, a ciência e a religião são duas coisas que podem caminhar juntas, porque são como duas janelas da mesma casa. E através de duas janelas, eu não sei quantas janelas existem na sua casa, né? Na minha, tirando ali o vitrô do banheiro, tem exatamente duas janelas. E de cada uma dessas janelas aqui, eu posso contemplar a criação. Eu posso contemplar a obra de Deus, aquilo que Deus ele tem feito. Então a ciência, ela pode ser uma janela, comprovando o que a Bíblia já disse, e a religião, a fé, ela pode ser essa outra janela. Essas duas coisas elas podem caminhar perfeitamente juntas. Muita gente está querendo separar a fé, separar a religião, mas essas duas coisas elas podem se complementarem. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira doutrina, a doutrina da criação, com as suas teorias. Nós temos algumas referências aí no tocante à criação. Existe uma teoria que alguém criou alguns anos atrás, a partir dos estudos de Einstein, que é a teoria da grande explosão, ou mais conhecida como Big Bang. A partir do estudo de Einstein sobre a teoria da relatividade, outros cientistas acreditam que o universo era uma bola imensa de hidrogênio e que iria se expandir indefinidamente e alcançaria distâncias quase que infinitas. Eles imaginavam que em algum tempo indecifrável, não calculável, houve uma grande explosão dessa imensa bola de hidrogênio. Gente, isso é uma teoria, não é uma tese. Se fosse uma tese, teria comprovação científica. Teoria não. Teoria são hipóteses. Alguém que quis surfar na teoria da relatividade do próprio Einstein disse que essa bola de hidrogênio iria se expandir, ia se expandir, ia se expandir, ia chegar um determinado momento que ela iria explodir. E com essa explosão, chamada Big Bang, todas as coisas seriam criadas. Eu gosto muito de um teólogo que diz que acreditar na teoria do Big Bang é a mesma coisa que acreditar que um caminhão de açúcar, um outro caminhão de farinha, um outro caminhão de leite e um outro caminhão de fermento não iriam respeitar o sinal vermelho num cruzamento e iriam bater. Com a batida desses 4 caminhões, fermento, farinha, leite e açúcar, haveria uma explosão, que é o fogo. E com essa explosão sairia um bolo. Nós sabemos que é muito difícil, para não dizer impossível, sair um bolo de um acidente de trânsito, né? É impossível isso. Sair um bolo só porque tem fogo, só porque tem farinha, só porque tem leite. Não, não vai acontecer. Então, acreditar na teoria do Big Bang, para alguns, é a mesma coisa que acreditar em uma obra do acaso, em uma explosão que resultaria
em um mundo perfeito como nós temos hoje. Nós temos um mundo que Deus criou que é perfeito. Daí surgiram mundos, ou os mundos, surgiram as galáxias, na tentativa de definir as origens do universo. Procuram determinar a sua idade, sugerindo aproximadamente 12 bilhões de anos, e até justificaria a existência dos dinossauros. De fato, essa teoria acreditava ou acredita na eternidade da matéria, mas a Bíblia vai refutar essa teoria quando a Bíblia diz que nem tudo em algum tempo começou a existir. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não fala que foi uma explosão. A Bíblia não fala que foi uma obra do acaso. A Bíblia fala que é obra de Deus. Se é obra de Deus e nós somos criacionistas, nós acreditamos nas escrituras. Nós acreditamos na palavra. Ah, professor, mas quem não acredita? Quem não acredita é porque não tem fé suficiente. E eu até respeito. Mas nós acreditamos nas escrituras. Por isso que a teoria do Big Bang, para nós, é apenas uma teoria. E não é uma verdade absoluta, como as Sagradas Escrituras. A segunda teoria chama-se panteísmo. Deus é tudo, tudo é Deus. Para o panteísmo, né, o panteísmo declara que Deus e a natureza são a mesma coisa e estão inseparavelmente ligados. A ideia básica dessa teoria é que o Senhor não cria nada, mas tudo emana e faz parte dele. Então, essa segunda teoria, Deus é tudo, tudo é Deus, vai atribuir toda a natureza a Deus. A água é Deus. O solo, as plantas é Deus. A chuva é Deus. As árvores é Deus. Uma criança que sorri é Deus. Tudo que nós vemos é Deus. Quando, na verdade, nós entendemos que ali há uma criação de Deus. Nós entendemos que ali há a obra de Deus. Mas não é Deus. Deus não é a água. Deus não é a cachoeira. Deus não é o oceano. Deus não é o mar. Deus não são os animais. Deus não é a criança. Não. Tudo que existe na natureza são criações de Deus. Para o panteísmo, não. Para o panteísmo, não é criação. É o próprio Deus que está ali. Entretanto, a revelação bíblica, ela não aceita de modo algum esse ensinamento panteísta, pois o Criador não é parte do universo, e sim o universo foi criado por ele. Está lá nos Salmos, de número 6. Toda a criação, o Davi, ele vai narrar no Salmo 6, que é um louvor, que é uma canção, tem um criador, tem um arquiteto do universo, tem alguém que projetou, tem alguém que desenhou. O universo não seria tão perfeito se fosse uma obra do acaso. O universo ele só é perfeito da maneira que é porque foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus que idealizou, que criou, que formou. Então tudo que existe no mundo, inclusive o ser humano, é obra de Deus. Eu não posso olhar para o ser humano e dizer, olha Deus ali. Não. Isso é uma ideia panteística. Eu posso dizer, ali existe uma criação divina. Ali
existe um ser que foi criado por Deus, seja homem, seja mulher, seja criança, seja animal, seja flores, seja o que for. A natureza, ela é criação divina. Tem uma outra teoria do Charles Darwin, que é a teoria evolucionista. A teoria de que o homem ele veio de um primata, veio de um macaco, e ele foi evoluindo ao longo dos anos. Criada por Charles Darwin, ensinada que a matéria é eterna, pré-existente. A partir daí, mediante processos naturais e por transformação gradual, os seres humanos passaram a existir. Mais uma vez, eu preciso reforçar que é apenas uma teoria, não é uma tese. Se fosse uma tese, teria comprovação científica. A teoria do Darwin é a teoria da evolução, que a espécie foi evoluindo, o homem sapiens foi evoluindo até chegar àquilo como nós conhecemos, o modelo como nós conhecemos de seres humanos. Concordamos com isso? Não, porque a Bíblia não narra isso. A Bíblia não narra que o ser humano ele veio de um primata, ele veio de um macaco. Não. A Bíblia narra que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. E se essa teoria fosse verdadeiramente uma tese, por que os primatas então não continuam evoluindo? Por que eu chego lá no zoológico, e eu fui muito a zoológicos quando os meus filhos eram pequenos, e por que os primatas ali continuam primatas? Era para continuar essa evolução até chegar um momento que não existiria mais os macacos, os primatas, os gorilas, os chimpanzés e por aí vai. Entretanto, a Bíblia declara que Deus criou todas as coisas, não só o homem, né? O macaco também, mas homem é homem, macaco é macaco. Isso é, tudo teve um começo, tudo tem uma criação. As provas diretas da criação, além da ciência, estão expostas na Bíblia a partir de Gênesis capítulo 1. Inclusive, alguns teólogos defendem que Gênesis capítulo 1 é uma primeira criação, um primeiro período de bilhões e bilhões de anos atrás. Depois, quando Lúcifer se rebela, é como se caísse um meteoro do céu e aí todos os dinossauros eles são extintos. E aí em Gênesis capítulo 2, depois de alguns bilhões de anos, há uma segunda criação do homem, da mulher, como nós conhecemos até hoje. Então alguns teólogos dividem esse período criacional divino em dois. Um de Gênesis 1, que foi a época até dos dinossauros, e depois uma destruição para que o Senhor continuasse assim a sua obra criacionista em Gênesis capítulo 2. Quem está certo, quem está errado? Em teologia não tem isso, né? Em teologia são estudos, são correntes teológicas, coisa que você pode acreditar ou não, dentro de cada uma das interpretações. A segunda doutrina que a gente vai ver nessa noite, já vimos a doutrina da criação daquelas quatro. A segunda doutrina é a doutrina de Deus. A segunda doutrina da noite é a doutrina de Deus. O que a doutrina de Deus ela faz? Ela examina os atributos divinos, como, por exemplo, o atributo da santidade, o atributo da justiça, o atributo da misericórdia,
e também aborda a revelação de Deus ao povo de Israel, a sua interação com a humanidade. Eu não vou trabalhar com vocês hoje revelação e inspiração, porque nós trabalhamos na aula passada. Se ficou alguma dúvida de revelação e inspiração, volta lá no vídeo 3 e assiste a aula passada. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês atributos de Deus. Porque os atributos de Deus, o que eles refletem dentro da doutrina de Deus? A essência do Pai. A essência, ela está refletida nos atributos de Deus. Algumas características de Deus, elas são absolutas. Elas fazem parte da essência de Deus. Existem um grupo de atributos que nós entendemos como atributos absolutos e imanentes. E outras características dos atributos divinos não são da sua essência, mas são da sua manifestação, como Deus ele se manifesta em relação à criação, como Deus se mostra, como Deus se revela. E eles são chamados relativos ou transitivos. Então existem dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos atributos absolutos e imanentes, fazem parte da essência de Deus. E o segundo grupo é o grupo das manifestações de Deus em relação à criação. São relativos ou até mesmo considerados transitivos. Aí tem uma lista que eu quero passar com vocês hoje. É até uma aula de teontologia, mas como nem todos os alunos que estão fazendo essa matéria, essa disciplina de teologia do Antigo Testamento tiveram aula comigo, então é como se fosse algo importante nós voltarmos lá em teontologia para entender cada um desses atributos de Deus que revelam a sua essência. O primeiro, dentro do grupo de absolutos e imanentes, é a espiritualidade. Deus ele não tem uma forma corpórea como o homem. A sua incorporeidade explica, por exemplo, a proibição da tentativa de representá-lo fisicamente, como uma imagem, um santinho, uma santinha, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. A desobediência a essa proibição de querer representar a Deus através de imagens faz parte da justificação da ira de Deus sobre os homens, como Paulo escreve em Romanos, capítulo 1, versos 22, versos de número 23. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é homem, Deus não é energia, Deus não é fluido, Deus não é poder. Deus é uma pessoa divina, espiritual. Eu só vou compreender as coisas de Deus se eu conseguir me espiritualizar. Caso contrário, se eu quiser entender as coisas divinas sem essa espiritualidade, eu não vou entender absolutamente nada. Segundo atributo, vida. Deus não somente é um espírito, mas também ele tem vida própria. Em contraste com os deuses lá do politeísmo das nações, que não têm vida própria. Nós devemos ser testemunhas de que o nosso Deus é um Deus vivo. Aonde existe vida, Deus está ali. Aonde existe morte, o maligno está ali. O poder do pecado, o estigma do pecado está ali. Até porque o ser humano, ele foi criado para ser eterno, para ter vida eterna, não existência eterna, vida eterna. Quando falamos em vida, existem dois verbos no grego, zoe
e também bios. Quando falamos em vida natural, vida física, é bios. Quando falamos em vida eterna, vida com Deus, é zoe. É a própria vida de Deus em nós. Esse é um dos atributos divinos. Tem mais. Personalidade. Deus também ele é autoconsciente. E ele tem personalidade. Como é que se configura algo ou alguém, não como uma força, não como uma energia, mas como uma pessoa? Intelecto, volição e sentimento. Deus ele tem intelecto, Deus ele raciocina, Deus ele tem volição, Deus ele tem vontade, e a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, e Deus ele tem sentimentos. Inclusive quando ele vê a sua criação sofrendo, ele se entristece. Sentimentos, volição, que é vontade, e intelecto. Isso configura a personalidade de Deus, que é um atributo absoluto, que é um atributo imanente do nosso Criador. Tem mais, professor? Claro que tem. Eu fiz uma lista longa hoje, eu fiz uma lista hoje extensa de atributos para falar da doutrina de Deus, para falar da doutrina dos atributos do Senhor. Infinitude. Quando falamos em infinitude, nós falamos em transcendência. Também são dois conceitos que eu já trabalhei com vocês nas aulas anteriores: imanência e transcendência. A transcendência é um Deus que está no céu, o seu trono está no céu e os seus pés estão aqui na terra, é a sua infinitude. E a imanência é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus em forma de homem, é Jesus. Deus é transcendente, ou seja, ele não está sujeito a nenhum limite ou a nenhuma restrição. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém para se completar. Eu já vi pregador falando que Deus estava muito sozinho e criou Adão para conversar todas as tardes. Gente, isso é uma conjectura errada. Estão assassinando aí a hermenêutica e a homilética. Deus ele não se sente sozinho. Deus ele não se sente solitário. Ele criou o homem porque havia um propósito divino, não porque Deus queria bater papo com Adão. Ele não precisa de nada nem de ninguém para o completar, diferente de nós. E fique bem claro que Deus não criou o homem por causa de um sentimento de solidão. Acabei de falar, acabei de explicar. Ah, Deus estava muito sozinho, por isso que ele criou Adão. E isso é fruto de uma mente fértil que quer conjecturar na pregação. E hoje em dia tem cada mente fértil aí, os pregadores de plantão que me perdoem, né? Mas teve um que disse até que Jesus ele tinha uma casa de praia. Jesus tinha uma casa de praia. E são conjecturas que as pessoas fogem totalmente do texto em si. Outro atributo absoluto, relativo, é a absoluto imanente, desculpa, não é relativo não. Absoluto imanente. É a autoexistência. Deus é a causa de sua própria existência e de todas as coisas. Isaías 44, 24 e 25 vai falar sobre isso. Quem é a mãe de Deus? Não existe. Quem é o pai de Deus? Não existe. Deus ele tem um atributo da sua autoexistência. Ele é a sua causa própria da existência. Deus ele começa a existir a partir de si mesmo. Ou melhor, ele não começa a existir, ele sempre existiu. Claro que a nossa mente finita não consegue alcançar isso, né? Porque nós somos muito cronológicos. Para a gente tudo tem um início, tudo tem um fim.
Mas para Deus não. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Outro atributo, imutabilidade. Deus não muda. Ele não fala de decisões ou de estratégias, mas que a natureza de Deus não muda. Em Deus não há sombra nem variações. Semana passada Deus não era Flamengo, essa semana Deus é Botafogo, semana que vem Deus vai ser Vasco e na última semana do mês Deus vai ser Fluminense. Não. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Mostrando para nós também que princípios são inegociáveis, tá? Os princípios de Deus, eles não mudam. Aquilo que Deus falou na sua palavra há 2.500 anos atrás é atemporal. Vai valer até o dia de hoje. Vai valer até Jesus voltar para buscar a sua amada igreja. Unidade. Mais um atributo divino. A natureza divina, ela não se divide. Ah, mas não são três pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo, mas não divide. O Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um. O Pai não é mais que o Filho não é menos que o Espírito não é menos que o Pai. São três em um. Igual água, sólido, líquido e gasoso, mas a essência, a fórmula é a mesma. H2O. Unidade. Deus é trino, mas Deus é um. Trino em pessoas, em personalidades, mas um em essência. Perfeição. Olha que flores bonitas aí na figura que eu consegui para essa aula. Estes são atributos morais, conscientes com a sua personalidade, com o seu intelecto, com a sua volição, com o seu sentimento. Lembra na criação, quando Deus cria todas as coisas e vê que tudo era muito bom? Deus viu que todas as coisas eram muito boas. Inclusive o ser humano, ele é a coroa da criação. Mais um atributo, ainda na primeira lista, vai ter a segunda lista daqui a pouco. Verdade. Deus, ele é a personificação daquilo que é verdadeiro. Personificação da verdade. 1 João 5:20. Aonde a verdade, Deus está. Porque nele não há sombra, nem variação, nem dúvida, nem mentira. Agora, aonde há engano, aonde há coisa errada, aonde existem pessoas que falam assim: você não pode contar para ninguém, tá? Aí Deus não está. Por que eu não posso contar para ninguém se Deus é luz? Se Deus é luz e nós estamos na luz, não há o problema das pessoas saberem. Eu gosto de uma frase muito legal que alguém falou anos atrás. A minha vida é um livro aberto. Se quiserem inventar alguma coisa, se quiserem mentir a meu respeito, que possam falar por si só ou invencionices. Mas eu não tenho que me envergonhar daquilo que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, porque em Deus só existe verdade. Se eu estou andando com Deus, eu vou falar a verdade. Amor, mais um atributo absoluto, imanente dessa nossa lista da aula de hoje. O amor de Deus acha sua razão de ser na própria natureza de Deus, porque Deus é amor.
não no objeto do seu amor, não naquilo que ele fez por nós, mas naquilo que ele é. O amor, ele é pré-existente à fundação do mundo. Antes de Deus nos criar, ele nos amou primeiro, porque ele é amor. O amor de Deus implica a possibilidade de Deus sofrer. Quem é que nunca sofreu por amor? Qual é o pai que vê o seu filho indo para o abismo, indo para o buraco e não sente, como Paulo diria, as dores de parto? Todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, quer o melhor para os seus filhos. Quando seus filhos escolhem outros caminhos, a gente sofre. E a gente acaba sofrendo por amor. E aí a gente entende a paternidade divina. Mais um atributo absoluto imanente: santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade de Deus implica na sua pureza. Deus é puro, Deus é santo. E é motivada contra toda impureza. Segundo aos Coríntios 7, versículo 1. Santidade. Deus é puro, Deus é santo. Deus, ele vai levar uma igreja com vestes brancas. Uma igreja mais alva que a neve. Agora, uma igreja Nutella, uma igreja que parece criança quando está comendo, né? Se lambuza todo, se suja todo, é uma igreja que tem máculas, é uma igreja que está mais para lá do que para cá, meio barro, meio tijolo. Busquemos a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora a gente vai ver a segunda lista de atributos, que são os relativos e também os transitivos. A essência de Deus é a fonte da manifestação de todos os demais atributos, presenciados através da criação. Passaremos agora a estudá-los. Então agora a gente vai ver a segunda lista desses atributos chamado transitivo, chamado relativo. Primeiro, eternidade. Deus, ele não está sujeito ao tempo e ao espaço, como diz o Salmo 90, versículo 2. O tempo é uma restrição nossa. Eu queria que o dia tivesse mais de 24 horas. Eu queria que o dia tivesse 30 horas. Porque às vezes eu programo o meu dia para fazer determinadas coisas, tantas coisas. E chega esse período da noite e eu não consegui, às vezes, fazer a metade daquilo que eu tinha programado. Parece que os tempos estão sendo abreviados, o dia está sendo abreviado. A gente acorda, faz alguma coisinha, já é o almoço, já desperta um pouco do almoço, faz mais algumas coisinhas, já é 6 da tarde, já está na hora de entrar ao vivo para dar aula online. O tempo está passando muito rápido, mas porque eu estou sujeito ao tempo e ao espaço. Deus não. O atributo de Deus é eternidade. Deus não está sujeito, preso, como o ser humano está. Imensidão. Mais um atributo relativo ou transitivo. A natureza de Deus não está sujeita à lei do espaço. Deus, ele não está no espaço, mas o espaço está em Deus que o criou. Não é Deus que está aqui. É aqui que existe porque Deus criou. Deus, ele não está no espaço. Deus não está na Terra, nas galáxias, na estratosfera, na mesosfera. Não, não, não. São essas coisas que estão em Deus. O ser humano às vezes se acha tão arrogante, tão prepotente, tão maior. Deus é aquele que nos dá o fôlego da vida.
E no momento que ele quiser tirar o nosso fôlego de vida, ele tira. E a gente cai aqui mortinho, mortinho, mortinho. Então, quando nós falamos em imensidão, não é Deus que está contido no mundo, mas é o mundo que está contido em Deus. Onipresença. Deus está igual e pessoalmente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui, eu estou em São José dos Campos hoje, mas Deus está aí em Nova Iguaçu, Deus está lá no Japão, na Ásia, na Europa, Deus está nos Estados Unidos, ele é onipresente. Ele ocupa presencialmente vários lugares ao mesmo tempo. Onisciência. Deus tem conhecimento completo de tudo. Ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Deus não deu essa capacidade para a gente conhecer o futuro. Isso não seria bom para nós. Mas ele conhece o passado, o presente e o futuro pela sua onisciência. Ele conhece o autor, ele conhece o participante, ele conhece o beneficiário, o beneficiado, ele conhece a vítima, ele conhece todas as ações do seu reino. Gente, Deus conhece tudo. Ainda que uma palavra não me subiu à boca, mas eu pensei, Deus já ouviu. Não precisei nem falar, mas Deus já entendeu. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Deus sabe as nossas intenções. Deus sabe como o ser humano é mau. Eu estava vendo no Dia das Mães, alguns meses atrás, pessoas que nem se dão direito com a mãe. Ficam brigados com a mãe o ano todo, nem falam com a coitada da mãe. Mas no Dia das Mães, tem que postar uma foto da mãe na internet e fazer juras de amor. Mãe, eu te amo tanto. Às vezes é uma falsidade. E Deus, na sua onisciência, conhece o autor, o participante, o beneficiado, a vítima. Às vezes alguém, olha como a gente está vivendo um evangelho muito Nutella. Às vezes alguém fala mal do irmão por trás. Porque o irmão é isso, o irmão é aquilo, ele não podia ter feito isso, ele não podia ter feito aquilo. Fala mal do irmão por trás. Aí no dia do aniversário do irmão, ele coloca lá uma foto do irmão no Facebook e faz uma declaração. Ai, você é muito importante. Gente, duas caras? Jesus disse que a gente tem que ser sim, sim, não, não. Não deveria nem falar por trás, deveria falar para o próprio irmão. Mas é esse evangelho que nós estamos vivendo. E o Senhor, na sua onisciência, conhece todas as coisas. Ele nunca pode ser enganado. Você acha que você vai conseguir enganar Deus? Eu não vou. Ele nunca pode ser surpreendido. Você acha que a serpente surpreendeu Deus? Você acha que Adão, quando comeu do fruto, pegou Deus desprevenido? Não. Deus não pode ser surpreendido. Deus não pode ser confundido por causa da sua onisciência. Ele conhece as mentes, ele conhece as intenções, ele conhece o que existe no mais íntimo do nosso coração, no nosso âmago.
quando ele perdoa os nossos pecados, ele decide não mais se lembrar. Deus não é igual mulher que tem memória de elefante. Tem muita mulher que diz que perdoa o marido, mas qualquer briguinha que eles têm, ela lembra. Ó, em 1968, você fez isso comigo. Deus, ele resolve lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e nos perdoar de verdade. Não é nos perdoar para inglês ver, é nos perdoar de fato e de verdade. Nós estamos perdoados por Cristo Jesus. Mais um atributo, tá acabando, hein? A lista é grande. Deus tem todo o poder e pode fazer o que desejar, mas também tem poder de deixar de fazer. O que é isso, professor? Soberania. Soberania é outro atributo de Deus. Ele tem todo o poder para fazer, mas se ele não quiser fazer, ele não faz. Soberania, atributo divino. A gente pode até falar em nome de Deus, mas a gente não pode cravar que a vontade de Deus seja A, B ou C. Eu posso orar, eu posso interceder, mas a soberania de Deus sempre vai prevalecer. Veracidade e fidelidade, mais dois atributos divinos. Deus é transparente em seu trato conosco. Nós deveríamos também ser transparentes no nosso trato com os nossos irmãos. Nunca irá nos enganar com falsas promessas. Nós também deveríamos não enganar ninguém. Promessas de bênção ou até maldição. Nós não deveríamos jogar maldição em ninguém. Ah, vai sair da minha igreja? Eu não te abençoo. O que é isso? Como é que alguém escolhe servir a Cristo em um outro lar espiritual e você não tem a grandeza de abençoar o irmão e dizer, meu irmão, se não der certo, as portas aqui do nosso ministério continuam abertas para você. Você é o nosso irmão em Cristo. Você é nosso amado, nossa amada. Como é que alguém pode não abençoar um outro irmão? Falta transparência, falta fidelidade, falta amor. A gente não pode amaldiçoar ninguém, nem enganar ninguém com falsas promessas. Misericórdia e bondade é a maneira mais graciosa com que Deus lida com as suas criaturas. Misericórdia é não recebermos o que merecemos pelos nossos pecados. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, como diz o texto de Lamentações de Jeremias. E por que a bateria, né? Porque tem hora que a nossa bateria espiritual tá baixíssima. A nossa bateria espiritual tá zeradinha. Nós estamos no vermelho, igual aquele celular que tá quase apagando. E aí Deus, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã, recarrega as nossas baterias espirituais. Só Deus, só as misericórdias do Senhor que são infinitas, inimagináveis. Só as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia na minha vida. Justiça, retidão. Aí o Barradas, aí o Paulo Malta, que são do direito. Significa que o ser humano nunca receberá um maltratamento da parte de Deus. Se Deus, que é Deus, ele nunca vai ter coragem de nos maltratar, por que que eu, pobre mortal,
me acho no direito de maltratar o meu semelhante, maltratar a Valcilena, maltratar o Renan, maltratar o Rafael Barradas, maltratar o Paulo Malta, maltratar o Samuel. Eu não tenho esse direito. Eu preciso fazer um exercício que é um exercício até empático. Tratar as pessoas da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. Fazer por alguém da mesma maneira que eu gostaria que fizessem comigo. É um atributo de Deus. Justiça, retidão, honestidade, transparência. Então eu acho que você entendeu muito bem essa doutrina de Deus que fala dos seus atributos e que fala também da sua revelação. A terceira doutrina dessa aula é a doutrina do homem e do pecado. Analisa a natureza humana, a queda no pecado, o pecado original, o pecado de Adão, e suas consequências, a morte física, a maldade que impera hoje nas melhores famílias. Destaca a necessidade da redenção. Há uma necessidade de um Salvador. Atos capítulo 4 diz: em nenhum outro há salvação, pelo qual debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então há uma necessidade de redenção e a separação entre Deus e o homem devido ao pecado. Os nossos pecados, como diz Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se eu não quero viver uma vida afastado de Deus, eu preciso me afastar do pecado. Se eu quero que Deus seja meu amigo, eu preciso ser inimigo do pecado, dos prazeres carnais. Eu preciso renunciar à minha lascívia, à minha maldade, à minha promiscuidade, à minha perversão. Vida cristã é renúncia. Se eu creio na renúncia, eu vou viver uma vida cristã. A porta, ela continua sendo uma porta estreita. Ela nunca foi e nunca será uma porta larga. E por último, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a última doutrina é a doutrina da salvação. O que ela vai focar? Ela foca na promessa de redenção, na promessa de restauração. Ela inclui, deixa eu só tirar aqui o microfone da Valcilena para não dar interferência. Ela inclui conceitos como sacrifícios, como expiação e a própria aliança que Deus fez com esse povo da promessa, povo de Israel, preparando o caminho para a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Turma, todo o Antigo Testamento diz respeito a Jesus. Tudo aponta para o Cristo. Não tem jeito. Por mais que você queira dizer, olha, é a história do povo judeu. Sim, que aponta para o Messias, que aponta para uma doutrina de salvação, a soteriologia, a necessidade de um Salvador, porque o homem quebrou a sua aliança, porque o homem quebrou a sua conexão, porque o homem quebrou aquilo que Deus tinha projetado para o homem no Éden. O homem não deu valor. Tem gente que é assim, né? Tem gente que só dá valor quando perde. Quando perde, aí que eles vão dar valor. Que nós não sejamos assim, turma.
que nós valorizemos tudo aquilo que Deus tem nos dado. Se a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver tanta gente desfavorecida, abaixo da linha da miséria, gente que não tem acesso ao que nós temos acesso. Valorizemos o que Deus tem nos dado. Se você tem família, valorize a sua família. Se você tem um casamento sólido, valorize o seu casamento. Se você tem filhos, netos, valorize seus filhos, seus netos. Se você tem um salário, pode não ser um grande salário, uma grande aposentadoria, mas abençoe, porque o pouco com Deus é muito. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem dado a você. Não murmure, não reclame, porque a salvação ela está no Senhor. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, qualquer pergunta, é só você entrar em uma delas que eu estarei apto e disponível para tirar toda e qualquer dúvida de vocês.